Jesus, o Rei dos Reis, passou 3 dias no inferno, mas o que é ainda mais chocante é o que ele fez enquanto estava lá. Nosso Senhor Jesus é um pregador da justiça, ele nunca para de falar sobre seu Pai e isso foi verdade mesmo na morte, pois Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levá-lo a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Depois de ser vivificado, ele foi e proclamou aos espíritos aprisionados, aqueles que foram desobedientes há muito tempo, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Nela, apenas algumas pessoas, 8 ao todo, foram salvas através da água. Sim, Jesus estava vivo em espírito mesmo após sua morte e antes de sua ressurreição. Antes de aparecer para seus apóstolos, ele estava pregando aos espíritos aprisionados. Isso provocou muito debate sobre se Jesus estava pregando para a humanidade que perdeu suas almas no dilúvio ou para os 39 que são chamados de anjos caídos. Enquanto alguns acreditam que se refere à humanidade, acreditamos que Pedro mesmo nos dá uma pista mais tarde em 2 Pedro 2,4, onde diz que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no Tártaro, os entregando às cadeias de escuridão para serem reservados para o julgamento. O Tártaro é um lugar separado do inferno, uma prisão onde eles são mantidos reservados para o julgamento. Parece bastante claro, então, que Pedro estava falando sobre anjos caídos quando mencionou espíritos sendo pregados na prisão. O próximo ponto de controvérsia é o que significa exatamente Jesus pregou para eles. Poderia ser que os anjos caídos estão recebendo uma segunda chance? Bem, provavelmente não, mas não temos certeza. Embora não mencione que os demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seu falso profeta, Jesus mesmo nos diz explicitamente em Mateus 25:41 que então ele também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, claramente, os anjos do diabo serão de fato lançados nesse fogo eterno junto com Satanás, o diabo. Parece bem claro, não é? Mas há um grande problema, Apocalipse 12:9, onde diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, como os anjos de Satanás estão sendo lançados na terra se já estão aprisionados no Tártaro? Parece que são 2 grupos diferentes de anjos. Não estamos dizendo que eles terão julgamentos separados, mas interessantemente a Bíblia reserva esses anjos caídos para o julgamento em vez de apenas lançá-los diretamente no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Aqueles que serão lançados na terra, então Jesus pregou diretamente para esses anjos que estavam presos no Tártaro desde os dias de Noé. Separadamente, o que ele poderia ter dito a eles? Sem dúvida, ele teria declarado sua vitória sobre o diabo, pronunciando que o tempo está próximo para eles serem libertados e julgados. Mas que tipo de julgamento eles receberão? Satanás é lançado no abismo por 1000 anos. Será que é onde aqueles anjos caídos passaram seus dias antes de serem libertados junto com Satanás e o resto de seus anjos? Muito possivelmente. Não estamos completamente certos. As palavras Tártaro e abismo são muito similares uma à outra. Ninguém sabe qual é exatamente o julgamento dos anjos caídos, exceto Deus e Jesus. Por exemplo, Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, enquanto aqueles que não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, o que significa apenas a segunda morte. Seja qual for o caso, a pregação de Jesus para esses anjos caídos deve ter sido significativa, caso contrário, Pedro não teria escrito sobre isso. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever agora mesmo e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos novos vídeos e ficará sempre atualizado com todo o conteúdo que estamos preparando para você.